E os pré-candidatos correm num fio de navalha eleitoral. Qualquer sinal de deslize pode ser interpretado como campanha antecipada. Quem está aqui para explicar isso para a gente é Luana. Bom dia, Luana. Bom dia, Catiúcia. Esse é um período tenso, em que todo mundo tem que ficar se vigiando e, claro, patrulhando os adversários. Aqui no estúdio com a gente, professor da Universidade de Brasília, da Faculdade de Direito, Mamed Said Maia. Bom dia, professor. Bom dia, Luana. Esse período, esse voo cego em que os pré-candidatos estão sujeitos nesse momento, é de fato um voo cego ou existem regras mínimas a serem observadas por eles? Pois é, a gente fala de pré-campanha, de pré-candidatos, mas a rigor, esses não são conceitos jurídicos. Em face da lei não existe o pré-candidato, porque o candidato mesmo existe depois que ele é aprovado na convenção partidária e a partir do momento em que é deflagrado o processo eleitoral, que segundo a lei deve se dar a partir de 6 de julho. Depois que há a oficialização das candidaturas junto à Justiça Eleitoral. Mas aí, por falta de termo, e por não existir essa figura do pré-candidato, a gente acaba utilizando o pré-candidato, porque, de fato, é o que eles são, até serem confirmados na convenção partidária. O que, então, eles podem fazer nesse período, até lá? Veja, a lei é muito clara quando ela diz que a campanha só pode ser iniciada a partir de 6 de julho. Como as eleições são no primeiro domingo de outubro, que neste ano cai no dia 3 de outubro, então nós teríamos aí quase 3 meses de campanha durante o primeiro turno, pelo menos, no que diz respeito às candidaturas para presidente e para governador. Né? O que a lei admite é que haja participação de filiados, a lei não fala nem de candidatos, em debates, no rádio, na televisão, na internet. Ontem o TSE decidiu tirar a internet fora, porque a internet não é concessão pública. Então há uma liberalidade maior no que diz respeito ao uso da internet. Por exemplo, não precisa chamar todos os candidatos das diversas legendas para um debate na internet, diferente do rádio e da TV, onde as emissoras têm que procurar serem isonômicas, serem igualitárias. E é possível também haver a participação em seminários, em congressos, encontros partidários, desde que em ambiente fechado. Ou seja, os pré-candidatos podem participar nessas situações, desses eventos, mas, por exemplo, o cidadão está lá acompanhando a participação do pré-candidato e observa uma faixa com indicação política. Isso pode, uma faixa, um cartaz, ele pode fazer isso? Veja, Luana, a legislação fala que é possível haver uma propaganda de caráter pessoal desde que não haja o pedido de votos. Então, por exemplo, é possível adesivo em carro a essa altura do campeonato? É possível. Agora, não pode haver a menção ao cargo que a pessoa vai disputar, ao ano eleitoral, ao pleito eleitoral, enfim. Só o nome da pessoa com uma mensagem subliminar. Agora, isso acaba caracterizando, sim, ainda que indiretamente, uma campanha. Isso é inevitável. Há uma inserção indiscriminada dos pré-candidatos, principalmente aqueles que têm força política, que têm expressão política, que têm expressão econômica, na mídia de maneira geral. É muito difícil você controlar isso. Porque é o interesse dos próprios veículos de comunicação em cobrir a agenda de um ex-governador, né, de uma ex-ministra da Casa Civil. Existe esse interesse jornalístico até. E obediência ao princípio da liberdade de informação, nós temos que saber, digamos assim, fazer com que as coisas sejam de maneira equilibrada. Esses pré-candidatos podem participar de eventos públicos? Em que esteja o presidente, a estrutura do governo presente, inauguração de obra pública, enfim. Uma inauguração de obra pública, um evento oficial, o candidato, que agora é só um cidadão, não ocupa mais cargo público, ele não pode ser chamado para a mesa. Ele não pode ser chamado para ficar ali ao lado daquela alta autoridade administrativa. Até porque a legislação proíbe não apenas aquela propaganda eleitoral extemporânea, escancarada, mas também aquela propaganda que se dê de maneira disfarçada ou sugerida. Então, o chamamento desse candidato, a referência a ele, acabaria por caracterizar uma propaganda eleitoral antecipada e ilegal. A qual punição está sujeita o pré-candidato? O pré-candidato e qualquer pessoa que venha fazer campanha antecipada, não precisa nem ser candidato, estará sujeito a multa que vai de 5 mil a 25 mil reais, ou, no caso do candidato, se a coisa for grave, ele pode até se tornar inelegível. Ele pode até ser considerado que está cometendo aí um crime eleitoral. Agora, professor, para a gente acabar com essa figura do pré-candidato e com todas essas dúvidas que existem, o ideal não seria a gente antecipar a convenção partidária, que normalmente acontece até o dia 30 de junho, de 10 a 30 de junho, trazer isso para antes, para que a campanha comece mais cedo?
Eu acho que sempre haverá esse problema, né, no sentido de que nos meses anteriores ao processo eleitoral, aquelas pessoas que são candidatas estão, digamos assim, pisando num terreno minado. Eu não acho que a ampliação desse período de 3 meses de campanha vai resolver a situação. Nesses 3 meses tem que haver o registro das candidaturas, a questão do comitê eleitoral, da movimentação de recursos. Eu já acho um tempo suficiente para que eles tenham a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV.